Olá, pessoal! Voltamos com a nossa aula de Teoria Geral do Direito e hoje nós vamos estudar um tema novo da nossa disciplina, que diz respeito ao domicílio. Nós sabemos que as relações jurídicas, elas são travadas por pessoas, que sejam naturais ou jurídicas, mas essas relações, via de regra, necessitam de um lugar para que elas possam acontecer. Esse lugar, ele pode ser escolhido por voluntariedade, das partes, ou também ele pode ser determinado por lei. Mas há a necessidade de se estabelecer esse lugar onde as relações jurídicas irão se acontecer por uma questão de segurança jurídica. É saber, então, onde iremos encontrar determinada pessoa e, principalmente, onde uma determinada obrigação deve ocorrer. Então, de uma forma bem ampla, temos que o domicílio é o principal ponto de referência das relações jurídicas. Dentro do Código Civil, há um capítulo específico destinado a disciplinar essa figura, que está, então, em termos legais, previstos a partir do artigo 70 até o artigo 78 do Código Civil. Então, já sabem, esses artigos vocês vão ter que ler com atenção, calma, grifando as principais partes. Então, vamos já de início para o conceito, do que vem a ser domicílio. Em termos doutrinários, denomina-se como domicílio o local onde um indivíduo responde por suas obrigações. É justamente o domicílio em que há, então, essa denominada sede jurídica do indivíduo ou da pessoa jurídica. É necessário, então, esse ponto para fins de entabular negócios jurídicos e para a prática de todos os atos jurídicos relativos à vida civil. Esse é o principal ponto de destaque. Então, estamos falando nessa aula deste lugar. Dentro do Código Civil, houve também duas disposições específicas no que a gente denomina de conceito legal. O conceito legal, então, a princípio, a regra geral é aquela que está prevista no artigo 70, que diz que o domicílio é aquele lugar onde a pessoa natural, ela escolhe, e estabelece sua residência com ânimo definitivo. Então, aqui nós temos o conceito, a definição legal do que o legislador entende por domicílio. Então, já adianto para vocês que domicílio não deve ser confundido com residência, com moradia, com habitação. Para todos os fins, a partir de agora, e fins jurídicos, vamos denominar como domicílio tudo que for relativo ao lugar onde há essa intenção, esse ânimo de se estabelecer de forma definitiva. Além dessa regra geral, há uma outra disposição a respeito do domicílio que é de relevância e atenção, que é justamente o artigo 72, em que denomina-se como também domicílio todo lugar da pessoa natural em que ela exercer relações concernentes à sua profissão. Então, aonde essa pessoa natural exercer sua profissão, estabelecer com sua profissão, prestar atividades, naquele lugar, então, será também considerado domicílio. É importante dizer que o parágrafo único ele ainda explicita que se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílios para as relações que lhes corresponderem.
Vamos tentar entender um pouco o que vem dizer esse artigo 72. O artigo 72, ele traz essa outra característica de domicílio para as pessoas naturais. Isso significa dizer que as pessoas naturais, elas podem estabelecer uma residência com ânimo definitivo, mas se ela prestar serviços relativos à sua profissão, ela irá, cada lugar onde ela exercer, prestar os seus serviços, aquele lugar será também considerado domicílio. Vou dar um exemplo, como advogados, que vocês poderão ser, futuramente, caso escolham a carreira jurídica da advocacia, vocês podem constituir escritórios em mais de uma cidade. Então, em cada uma dessas cidades que vocês estabelecerem, e fixarem o escritório de vocês, cada um desses lugares será considerado também domicílio. Eu posso ter aí um escritório na cidade de Arcos, mas posso ter outros escritórios na cidade de Bambuí, na cidade de Formiga, por exemplo. Então, em cada uma dessas 3 cidades, eu responderei como se fosse o meu domicílio, para fins daquelas relações que forem estabelecidas em razão da profissão. É importante destacar que, justamente em virtude de tudo que você fizer em cada um desses domicílios, cada ato praticado nessas respectivas cidades que você estiver montado o seu escritório, nesse caso específico, poderá, aquelas respectivas ações serem propostas, negociadas no domicílio em que elas forem praticadas. Então, é basicamente o que vem disposto no artigo 72. Então, temos que a pessoa ela pode exercitar a profissão em mais de um lugar. E se ela assim o escolher, cada um deles será denominado um domicílio. Esse quadro aqui, ele corresponde ao conceito legal que está estabelecido no artigo 70 do Código Civil. Então, quando eu interpreto o artigo 70, temos que ter em mente que o conceito de domicílio civil, ele parte de 2 características. Primeiro, eu tenho um aspecto objetivo, que é a residência, que é essa situação de fato, onde que se escolhe materialmente estabelecer-se em um determinado local. Mas só esse caráter objetivo não é suficiente para a caracterização do domicílio. Eu preciso de mais um outro elemento, que é o subjetivo. O subjetivo, ele nos remete ao caráter psicológico do domicílio. Isso significa que, além de eu ter um lugar materialmente falando, no plano fático, eu preciso também de estabelecer-se nesse local com um ânimo definitivo, em lá permanecer e estabelecer todas as relações e atos da vida civil. É importante destacar que é possível que uma pessoa estabeleça um domicílio específico, que ela queira permanecer com caráter de definitividade, mas ela pode ter várias residências. Ela pode ter casas de veraneio, ela pode ter apartamentos em outras cidades, mas o importante é que ela escolha um desses imóveis, desses locais, para lá estabelecer em caráter definitivo. Então, é justamente a conjugação do aspecto material, fático, a residência, mais o caráter psicológico, o ânimo definitivo. Então, esse basicamente é a noção que devemos ter quando estamos diante do domicílio. Com relação a essa parte introdutória do domicílio, é preciso destacar algumas questões de caráter terminológico. Porque se nós operamos a ciência do direito, significa que cada palavra tem um sentido e uma aplicação devida. Então, a partir de agora, que vocês já vão saber o que é domicílio, o que é residência e o que é habitação e morada,
não iremos mais utilizar essas palavras como sinônimos se estivermos diante, então, de uma situação de caráter jurídico, ok? Então, como a gente viu, o domicílio é aquele lugar em que a pessoa escolhe manter sua residência com ânimo definitivo. Essa é a denominação legal, conceitual do que vem a ser o domicílio. Domicílio, então, frisa-se, é a sede jurídica da pessoa natural ou da pessoa jurídica. O domicílio, ele é um estado de direito, ele tem proteção legal, entenderam? Ele é disciplinado pelo direito. O direito civil, ele se preocupa em estabelecer regras específicas para delimitar onde serão os locais em que se poderá estabelecer relações e negócios jurídicos. Porém, a residência, que é o segundo conceito aqui, ela diz respeito a um estado de fato. Ou seja, a residência é um dos componentes do domicílio, mas ela não pode ser caracterizada por si só como sinônimo de domicílio. Entenderam? Na residência, nesse estado de fato, nesse plano fático que estamos trabalhando, vocês têm que ter em mente que pressupõe-se, né, uma habitualidade, uma definitividade quando eu estou diante da residência. Porém, quando eu estou diante comparativamente da residência com a habitação seriam locais onde que a pessoa natural ou jurídica estabelece aí relações, mas de forma temporária. São lugares em que não há essa habitualidade. Um exemplo de habitação seriam as casas de veraneio, casas de praia, no campo, lugares em que as pessoas vão, podem até estabelecer negócios jurídicos, podem até ser localizadas lá, mas em um caráter temporário, entenderam? Então, para fins legais, o que é protegido e tutelado pelo direito civil é o domicílio, que será a sede jurídica. Então, é o domicílio que é o estado de direito. A residência é um dos componentes do domicílio, é o estado de fato. E na residência pressupõe-se habitualidade. Por fim, a habitação é um local onde as pessoas podem frequentar, mas sem esse caráter de habitualidade, ou seja, frequentam de forma temporária. Além desse ponto, é preciso estabelecer que o Código Civil ele admite uma pluralidade de domicílios. Então, para o Código Civil, é possível que cada pessoa possa ter mais de um domicílio legal. Então, nesses termos, é o que dispõe o artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer uma delas. Isso significa que, por exemplo, uma pessoa possua uma residência na cidade de Arcos e lá estabeleça relações, atos, negócios da vida civil, e também ela possui um apartamento em Belo Horizonte em que ela possa também exercer essas atividades. Isso significa que durante o período ela está em Arcos ou durante outro período ela está em Belo Horizonte. E nos dois lugares ela optou por ter esse ânimo definitivo em estabelecer-se esses locais para fins jurídicos. Então, qualquer um deles poderá ser considerado domicílio. Essa é a disposição que está prevista no artigo 71 do Código Civil. Pontua-se ainda no tocante ao domicílio as regras que dizem respeito à mudança de domicílio. O que o Código e o legislador ele buscou resguardar é que não basta apenas mudar geograficamente, sair de um lugar e ir para o outro. É necessário
um motivo, uma intenção manifesta de mudar. Essa é a característica que demonstra a necessidade de mudança de domicílio. Mas aí vocês podem me questionar, o que vem a ser essa intenção manifesta de mudar? O legislador ele estabeleceu no parágrafo único do artigo 74 um critério para definir o que vem a ser essa intenção. E essa intenção, ela é externalizada toda vez que a pessoa, quando ela busca mudar de uma cidade para outra, por exemplo, que ela comunique à municipalidade do lugar de onde ela está saindo e também comunique à municipalidade de onde ela vai se mudar a sua intenção de não mais constituir domicílio. Seria basicamente eu, enquanto residente domiciliada na cidade de Arcos, e até a prefeitura municipal comunicar que eu não sou mais moradora e residente domiciliada nesse município e que a partir então de maio de 2020 eu irei morar, residir, constituir como domicílio o meu local aí, a cidade de Formiga. Essa comunicação seria, então, uma forma de externalizar essa intenção de mudar. Mas vocês podem me perguntar, e se não acontecer essas comunicações? Porque o mais normal, na verdade, é que não ocorram essas comunicações. Para quem já mudou alguma vez de uma cidade para outra, imagino que nunca tenha ido até a prefeitura comunicar sua alteração de domicílio. Por isso que o legislador, pensando que porventura as pessoas não necessariamente iriam comunicar às municipalidades correspondentes, ele estabeleceu um outro critério, qual seja, as circunstâncias que denotam haver a mudança de domicílio. As circunstâncias são justamente aquilo que é possível oferir no plano fático. Mudou-se de endereço e mudou-se aí também perante o Correios aí, em termos de contas que forem chegando. É possível aí prova dessas circunstâncias, a matrícula de um filho em uma escola. É possível a abertura de conta em um determinado banco dessa nova localidade onde está agora constituindo seu domicílio. É possível também, às vezes, ser a posse, em cargo público em outra cidade, em outro lugar, em que se constitua agora um domicílio jurídico. Então, eu preciso de provas para demonstrar essa intenção de mudar, que seja a partir das comunicações às municipalidades, às prefeituras, às respectivas localidades, ou que sejam auferidas a partir das circunstâncias em que se dão essas mudanças de um domicílio para outro.